Olá a todos, meu nome é Bianca, eu sou estudante de Direito da FACAP. Esse é um trabalho proposto pelo professor Nadielson, de Direito Administrativo 2. Vale ressaltar, antes de tudo, que esse artigo ele é do professor e doutor da Universidade do Rio de Janeiro, de Emerson Moura. Bom, ele é autor, consultor jurídico e professor de Direito nas áreas de Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito da Cidade. Bom, ele já possui alguns livros publicados, alguns artigos também, e esse é um dos seus artigos que eu tentarei explicar um pouquinho hoje. Antes de abordar o tema do artigo, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta: quantos concurseiros não têm o interesse de ingressar em concursos públicos, em carreiras policiais, porém acabam não atingindo a altura mínima estabelecida no concurso? Bom, devido a essa questão, eu queria abordar sobre a aplicação da proporcionalidade e parâmetros do IBGE aos limites de altura em concursos para o provimento de cargos policiais. Bom, qual seria o objetivo desse artigo? A princípio, o intuito desse artigo é esclarecer sobre a possibilidade de impor limitações de altura como requisito de ter acesso a determinados cargos policiais. E muitos concursandos acabam se frustrando por ter passado no concurso, porém não atinge a altura mínima que é estabelecida, né? Então, conforme a essa problemática, iremos analisar esse tema conforme a legalidade da Constituição, da jurisprudência e da doutrina. Bom, o primeiro ponto que eu irei abordar é sobre a limitação de altura como requisito de admissibilidade aos cargos de polícias e possibilidade de aplicação da proporcionalidade e estimativas do IBGE. O que isso quer dizer? Que existe a possibilidade de limitação de altura como requisito de admissibilidade em alguns concursos. Bom, o exemplo dessa admissibilidade em cargos policiais são rodoviários, civis e militares. Alguns chegam até a questionar: e no cargo de Polícia Federal tem esse requisito de altura? Bom, em regra, não tem esse requisito de altura mínima estabelecida, não há um impedimento devido à altura. Porém, em caso de nanismo, pode ser que haja esse impedimento para ingressar no concurso. Bom, a altura ela vem como pressuposto para que o candidato ele tenha força para exercer as atividades do cargo. Isso porque esses concursos mencionados abordam que a altura impõe um temor reverencial, gera um efeito de intimidação que é essencial para os cargos policiais. Essa limitação ela deve ser compatível com as atribuições do cargo proposto. Por exemplo, no cargo de polícia, deve o candidato ter a altura mínima estabelecida para que ele possa executar de maneira eficiente as tarefas que o cargo vai demandar. Como, por exemplo, a prisão. Pode existir situações que o acusado ele vai resistir a essa prisão. Então, é necessário ter uma altura para impor esse temor, essa intimidação, para que ele possa executar de maneira eficiente as atividades que esse cargo vai oferecer. Bom, dando continuidade ao raciocínio, eu coloquei da seguinte forma no slide: é essencial haver compatibilidade entre as atribuições do cargo e as exigências legais, devendo ter conexão direta com o exercício do cargo ou emprego público a ser provido, devendo também ter pertinência lógica com as atribuições do cargo. Bom, não basta apenas colocar a limitação de altura como um requisito, mas é necessário também ter uma ligação direta com o exercício do cargo. Por exemplo, eu não vou exigir o requisito de altura para atuar como médico, porque essa altura ela não vai interferir na atribuição do cargo. Além de que é necessário ter a pertinência lógica. Qual a conexão dessa atribuição que vai ser demandada para o cargo? Qual a ligação? Qual a justificativa? Bom, nesse sentido, a Constituição ela traz em seu artigo 37, no seu inciso segundo, da seguinte forma: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Bom, podemos observar que a expressão de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego denota que os requisitos legais exigidos para o cargo devem ter relação de pertinência lógica com as atribuições do cargo. Ou seja, eu não posso simplesmente demandar ou colocar um requisito que não tenha lógica com com as tarefas, com as funções que aquele cargo vai demandar, né? Bom, e continuando o raciocínio, além da importância de ter a pertinência lógica entre a atribuição do cargo e as tarefas que esse cargo demanda, é preciso também que esses requisitos estejam estabelecidos na lei. É necessário ter uma compatibilidade entre as atribuições do cargo e a lei. Por quê? Porque no artigo 37 é ratificado no seu inciso 1º e 2º da Constituição que, além do requisito estabelecido no edital do concurso, é necessário que ele esteja estabelecido também na lei, uma vez que esses requisitos não podem ser feitos à la vontade, conforme a nossa própria vontade, serem criados por vontade própria, e sim devem estar regulamentados por meio de lei, né? E esse artigo 37, no seu inciso 1º e 2º, ele vai ratificar isso, quando ele diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Bom, no inciso 2º ele também vai ratificar isso, quando ele fala que deve ser previsto na forma prevista em lei. Ou seja, todos esses requisitos, além de ter essa compatibilidade com a atribuição do cargo, eles devem estar expressamente previstos na lei. Bom, é importante também ressaltar sobre a autonomia política administrativa, né? Eu coloquei no slide para que vocês possam acompanhar que o concurso público, como processo administrativo de seleção e recrutamento de pessoas para acesso a cargos públicos, tem íntima conexão com a autonomia política administrativa. Ou seja, cada federação terá sua autonomia para organizar seus serviços e sobre a forma de admissão dos cargos e empregos. Por exemplo, no estado da Bahia tem uma forma de recrutamento e o estado de Pernambuco pode ter outra forma. Porém, apesar de terem competência de legislar sobre o concurso por lei própria, essas formas, elas devem respeitar os limites propostos pela Constituição. Apesar de ter toda essa autonomia, é preciso que respeitem alguns critérios, né? Sendo eles, devem ser objetivos e proporcionais com as funções assumidas e as tarefas a desempenhar, como também que sejam estabelecidos de maneira abstrata e geral. Por exemplo, é inviável exigir a altura mínima para uma telefonista. Por quê? Diferentemente que esse critério seja exigido para um policial militar ou civil, uma vez que esses cargos ele exigem um porte físico para exercício de suas atribuições. Então, qual a ligação da exigência dessa altura para uma telefonista, né? Então, o trabalho dela demandado não tem relação, não tem essa pertinência lógica com a altura, ou seja, não seria legítimo cobrar esse requisito para esse trabalho, diferentemente do Polícia Federal, que é necessário esse porte físico para que ele possa exercer sua função. Então esse critério para esse cargo, ele é legítimo, porque o requisito ele tem vínculo com a demanda de tarefas que o cargo vai oferecer. Bom, eu trouxe um exemplo de uma jurisprudência do Estado de Sergipe, um recurso extraordinário. Ele é feito pelo relator ministro Dias Toffoli, em que ele diz que a jurisprudência ela é unânime no quesito de que é permitido a limitação de altura, a limitação de altura, caso haja previsão em lei, tanto em sentido material quanto em sentido formal. Em sentido material, diz respeito ao conteúdo da lei. Já o formal
sobre o cumprimento das regras do processo legislativo, porque não adianta o requisito estar no concurso, mas ele não esteja fixado em lei. Então é necessário essas duas vias, que ele seja tanto fixado no edital do certame, como também fixado em lei específica. Bom, mais adiante vamos observar a seguinte questão, a seguinte problemática. A limitação de altura, ela pode ser feita por decreto? Bom, cabe ressaltar que essa limitação por altura, ela não poderia ser descrita em decreto, em virtude de que violaria a legalidade do artigo 2º da Constituição Federal, e vai dizer que os direitos, obrigações aos administrados, eles não podem ser criados simplesmente por um simples ato do administrativo, porque sabemos que o decreto ele é de competência do executivo, que vai estabelecer a forma como a lei vai ser cumprida pela administração. Então é vedado a inovação do plano jurídico, criação ou que seja extinto a obrigação. E temos o exemplo do cargo de dentista na jurisprudência da Bahia, né? Eu trouxe aqui também o exemplo da jurisprudência da Bahia, em que podemos observar que falou da seguinte forma: é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento que é possível a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições. Mais adiante ele também vai falar que deve-se reconhecer a legalidade da exigência da idade máxima estabelecida pelo edital. Bom, temos o exemplo de outra jurisprudência que diz que as atividades deverão ser exercidas, desde que haja lei específica impondo restrições, como também deve-se reconhecer a legalidade da exigência, seja da idade, altura, sexo, também fixados no edital. Ou seja, podemos observar que, de fato, a doutrina ela é pacífica nesse sentido, né? Vale ressaltar também que, além das exigências legais, é necessário também que esses requisitos sejam compatíveis com a natureza e atribuições do cargo, mesmo sendo para os cargos de polícia militar. Por exemplo, é o cargo de dentista, que é uma atividade intelectual, não necessita de porte físico, assim como o cargo de telefonista, porque a atuação dele será como dentista, não como policial. E tem também uma jurisprudência falando a respeito desse exemplo, né? Que diz da seguinte forma: a exigência da altura mínima para o ingresso nos quadros de saúde, odontologia, na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal não encontra amparo legal e fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, todos esses requisitos devem estar previstos em lei, conforme a demanda que o cargo gera, para que não tenha nenhuma inconstitucionalidade, como por exemplo, que eu já mencionei várias vezes, o cargo de telefonista, o cargo de dentista para a Polícia Militar. Bom, qual o vínculo da altura para a atribuição que esse cargo vai oferecer? Então é necessário que sejam observados para que não haja nenhuma incompatibilidade. Bom, é necessário observar também a relação do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Antes de adentrar sobre o IBGE no tema do artigo, é necessário falar o que é o IBGE. Bom, o IBGE é uma fundação sujeita à supervisão do Ministro de Estado do Planejamento e em coordenação geral, né, conforme o artigo 1º da Lei 5.878 de 1973. Bom, o objetivo do IBGE é assegurar informações e estudos de natureza estatística, geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao conhecimento da realidade física, econômica e social do país, visando especificamente ao planejamento econômico e social e à segurança nacional. Bom, o artigo ele vem criticando sobre a atuação
na altura mínima estabelecida pelo IBGE. É que esses dados coletados estão desatualizados do requisito de altura. Pois são dados de 2008 e 2009, além de que uma das formas para coletar os dados pessoais é mediante a autodeclaração, as entrevistas que são feitas de casa em casa. E às vezes não existe uma confirmação dessas informações que são dadas ao IBGE. Pode existir também a possibilidade da pessoa que está sendo entrevistada, ela pode falsificar essas informações, essas informações dadas. Então, por esse motivo, o requisito da altura ela é cobrada conforme a exigência do cargo, ou seja, não conforme a média de altura da população, conforme os dados do IBGE. Bom, para ratificar o que foi mencionado, que não é usado a altura média da população, podemos observar essa ementa no seu artigo 29 da Lei 3.498 de 2010, que fala no seu artigo 2º que os critérios de altura mínima definidos na legislação não estão vinculados à estatura média da população, mas sim essa altura mínima estabelecida diz respeito à necessidade especial do cargo, em caso do serviço militar. Bom, então essa altura ela não é exigida conforme a altura média da população, e sim da necessidade que cada cargo ele vai oferecer. Bom, com tudo que foi abordado no artigo, eu concordo que devem existir requisitos de limitação, seja de altura, de idade, de sexo, contanto que esses requisitos eles respeitem as exigências legais, porque não podem ser criadas novas regras que não tenham suporte na lei, pois toda restrição deve ter motivação justamente para evitar o abuso da administração, certo? Então, devemos verificar que nem tudo que está no edital do concurso é legal. Pode ocorrer exigências e restrições que ultrapassam a discricionariedade da administração pública, E esses atos acabam violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Bom, e um exemplo que eu encontrei foi na jurisprudência de Santa Catarina, que permitiu Tatiana a ingressar no concurso público da Polícia Militar, na carreira de sargento, sem ao menos atingir a altura mínima estabelecida no concurso como requisito. Bom, e sabemos que a altura mínima estabelecida nesse concurso era de 1,60 para a mulher. E essa altura, ela deve ser razoável com as atribuições que aquele cargo vai oferecer. Porém, o que ocorreu foi que esse critério de altura mínima de 1,60 não era viável, devido à sua falta de respaldo legal. Porque o requisito ele deve estar expressamente previsto na lei reguladora da carreira. E o concurso no seu edital não poderia simplesmente arbitrar uma altura mínima abaixo da que é vedada na carreira da Polícia Militar. A partir disso, vale ressaltar também a importância da compatibilidade desses critérios, tanto com a natureza do cargo, das tarefas, das funções que serão demandadas, quanto a fixação em lei, não somente no edital do certame. Observem a importância de analisar todos os critérios, se são constitucionais ou não, se tem conexão lógica, porque ela poderia muito bem abrir mão da sua vaga, pelo simples fato de não conseguir atingir a altura mínima estabelecida. Porém, ela foi procurar se tinha amparo legal, se a lei estava na carreira do concurso. E sabemos que o concurso público ele é de acesso a todos os brasileiros, seja nato ou naturalizados, que vai selecionar os indivíduos mais aptos, mais capacitados para ingressar na administração pública. E é preciso também se atentar às etapas, que terão como objetivo justamente evitar essa arbitrariedade, o seu respaldo em lei, o seu conteúdo, porque todos esses critérios são de extrema importância para o sistema jurídico, não somente ao sistema jurídico, como também para a população que acredita na segurança jurídica. Então é isso, se atente aos requisitos estabelecidos no edital do concurso,
com a compatibilidade entre a natureza e as atribuições que aquele cargo demanda, se tem previsão em lei específica, na lei do concurso, para que vocês não deixem de ingressar no tão almejado concurso.